Bom, o texto aqui até tem uma temática com o Salmo 51, verso 4, que nós vamos até já aproveitar para ler, do que diz respeito àquilo que Paulo estava querendo entrar por mérito na verdade de Deus, que é a expressão que ele até usa, né? A verdade de Deus, ou seja, a verdade teológica, que é o que na verdade, pastor, eu vou tratar hoje aqui. E ele, aí por esse texto, deixa claro que se Deus ele fosse submetido a um julgamento, ficaria evidenciado que Deus sempre tem a razão. Ok? Mas por quê? Porque tudo aquilo que ele se compromete em ser, ele é de forma original. E nele não existem alterações. Eu digo não por uma convicção própria, mas daquilo que ele provou por meio do que fez, ou por meio disso, do que se revelou. Então Deus ele pode provar para nós, a qualquer momento, que ele sempre tem a razão, que ele sempre é a verdade, que ele sempre é justiça, que ele sempre é fidelidade. E Paulo dá até aqui a receita, né? De que quando realmente isso for trabalhado por nós, o que diz respeito à fé, nessa identificação de realidade, do que diz respeito a Deus e a sua verdade, que seja separado do homem. Por quê? Porque se o homem anda fazendo besteira, Deus não tem nada a ver com isso. Quer dizer que a infidelidade do homem, a imoralidade do homem não apaga a fidelidade de Deus, a justiça dele, como também a sua verdade. O que os homens estão fazendo aí fora não se relaciona ou não identifica essa realidade daquilo que Deus pode ser em essência, em plenitude, e se julgado, ele prova quem é ele. Ok? Amém? Vamos ler o texto. Salmo 51, 4. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém? Ou seja, se ele falar, ele está certo, ele sempre está certo, porque ele nunca pode se opor a si mesmo. E algumas coisas que o pastor eu vou falar aqui hoje, vai deixar claro isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Deus ele se revelou, ele deu leis e mandamentos. E quando o Filho veio e se encarnou, ele ratificou cada uma dessas cláusulas e dessas verdades. Então aquilo que Deus pediu ao homem em obediência, tá? Não pode estar nem além e nem fora daquilo que ele obviamente já registrou. Então dizemos que ele não vai criar uma outra verdade de fé, ou isso, recriar ou inventar. Tudo que ele falou, ele não volta atrás, nem a menos, nem a mais. Essa é a relação dele com o homem. Isso não vai ser mudado, isso não vai ser modificado. Quer dizer que Deus não vai agir injustamente. Ele sempre vai agir em conformidade com aquilo que ele decretou ou que ele se revelou ser, ou se auto-revelou. Os irmãos estão entendendo? Bom, isso está em toda a história bíblica. Ele nunca foi a mais, nem a menos daquilo que ele vem mostrando ser. E quando o Filho desceu aqui nesse mundo, isso foi ratificado. Então Deus sempre será verdadeiro. Como Paulo mesmo usou a expressão aqui, né? Mas por que Deus sempre será verdadeiro? Porque ele se opõe às mentiras desse mundo, mais do que isso. Porque ele nunca deixará de ser ele mesmo. Como também deixará qualquer aspecto do que ele tenha falado ou pregado sobre si mesmo. É muito mais do que isso. Dele se opor a uma mentira. É dele deixar de ser ele mesmo e voltar atrás em algum aspecto disso. Do que ele já disse, do que ele já determinou, do que ele já revelou. É mais do que isso. Tanto que, quando se fala da verdade teológica, alguns sugestionam a questão da verdade moral. A verdade teológica, ela é muito mais do que moral. Mas eu vou falar alguns pontos importantes, vocês vão entender melhor aqui. A questão é,
Quando Paulo ele usa essa expressão, a verdade de Deus, ele está querendo dizer o quê? Tudo aquilo que podemos saber dele, porque ele revelou. Ok? Então a verdade teológica como a verdade desse Deus, ela não pode ser interpretada de uma maneira filosófica. Por quê? Porque quando falamos da verdade da fé, da verdade teológica, nós não estamos falando de uma verdade antropológica. Por quê? Porque a verdade teológica, ela não está instruída por sensações, estímulos, influências no homem, ou até mesmo da experiência dele com a vida. Vou ser mais claro. A verdade teológica, ela não é um mundo criado por nós, ou controlado por algum de nós, ou governado por homens. Quando nós falamos da verdade da fé e da verdade teológica, nós falamos de algo dele, que independe de homens, que independe de sistemas, que independe disso, de experiências. Deus não pode ser um estímulo, Deus não pode ser uma sensação, Deus não pode ser uma impressão, Ele não pode ser uma influência, Ele não pode ser uma opinião, Ele não pode ser uma ideia, Ele não pode ser nada daquilo que condiz o que o homem é ou viveu. Porque independe desses fatores humanos e materialistas. Tá? Então Deus não pode estar condizente ou relativo a nada daquilo que o homem representa ser a nível de natureza e identidade. Porque ele está separado disso, à parte disso. Porque ele é ele mesmo. Bom, o que isso beneficia para mim, pastor? Bom, falando de benefício, para você não gerar uma fé psicológica, dizendo religiosa, afetiva, emocional. Porque se Deus realmente se traduzir por tudo aquilo que o homem pensa, sente, fala ou vive, nós estamos perdidos, porque cada um tem a sua perspectiva. Cada um tem a sua realidade. Hoje a gente foi lá abordar esse pessoal nessa marcha para Jesus e ficou muito claro que Jesus ali é um ponto de vista e não uma pessoa. Opa, tem alguma coisa errada. Deus não pode ser um ponto de vista. Deus não pode ser isso, uma opinião. Evangelho não é opinião. E vou novamente aqui repetir essa frase. Evangelho, nem teologia, nem verdade teológica pode ser um mundo criado por nós. Um sistema humano que é governado por homens. Deus precisa ser um acontecimento que independe desses fatores filosóficos e materialistas. Nós temos recurso para identificar isso nele. Mas vejo certa maldade por parte da sociedade, daqueles que estão dentro da igreja, de insistir nisso. Entendeu? De que para que Deus ele pretenda ser verdadeiro ou ele mesmo, ele tem que se adequar às regras desse mundo e dessa terra. Que para Deus ser verdadeiro e ele mesmo, ele precisa ser enganador, infiel, relativo, humanista, político. E assim como esses caras estão tratando a fé, pô. Como acontecimento do mundo, da vida e dos homens. E aí quando a gente entra nessa questão, parece que eles estão olhando para nós como se nós fôssemos criminosos, marginais, por querer exigir isso. De que a verdade da fé seja uma natureza permanente ou identificada na pessoa desse Deus. E não isso, no acontecimento da vida e do mundo. Então é muito importante o que o pastor está falando, porque, irmãos, nós viemos aqui para vivermos o acontecimento disso. Um acontecimento que revela ele. Que ele se revela nesse acontecimento, e não o contrário, de uma coisa que nos identifique. Não, nós viemos aqui à procura disso, de algo dele, não nosso. Porque o dele está caindo para nós aqui hoje.